Boa tarde, Renilda. Tudo bom? Pronto, seja bem-vindo. O nosso público hoje são as cooperativas e associações do Projeto Bahia Produtiva, do território do Cisal. Está conosco dirigentes, esses dirigentes e também os ACAs, os ACRs e também os agricultores familiares, né? E hoje, tratando-se de que o edital, né, a chamada está aberta do PA, do Programa de Aquisição de Alimentos, nós nos preocupamos em passar orientações para essas famílias, para essas entidades, para esses beneficiários, né? E achamos importante aqui te convidar para que você pudesse dar uma palavrinha, né? Sendo que o PA tem uma grande trajetória aí e a gente queria ouvir um pouco sobre o que é que você pode trazer para a gente, contribuir nesse momento. Bom, mais uma vez, boa tarde, Renilda. Boa tarde a todos os amigos que estão nos acompanhando. Antes de começar a falar do nosso tema, eu queria agradecer o convite, mais uma vez, ao Movimento de Organização Comunitária, ao MOC, a Gisleide, a Célia, a toda a direção do MOC, por estar imbuída nesse desafio que é prestar um serviço, a continuidade do serviço de assistência técnica a agricultores familiares. A trajetória do MOC de mais de 50 anos, né, Renildo? De mais de 50 anos de Mais de 50 história. anos. Mais de 50 anos de história não seria diferente nesse momento difícil, né, para todos os agricultores, eu acho que para todo mundo que vive no planeta. Não seria nesse momento que o MOC não se sentiria desafiado a poder prestar um serviço para a comunidade, a poder prestar um serviço para aquelas pessoas que, durante tanto tempo, o MOC foi uma ferramenta de formação. Então, não seria diferente agora. Para mim, é uma grande honra, por que não dizer assim, por falar do programa de aquisição de alimentos, falar da trajetória desse programa, porque, enfim, trabalhei desde 2003 que eu trabalho com PAA, de alguma forma, direto ou indiretamente. Sempre trabalhei com mercado e acesso a mercados de produtos da agricultura familiar. Já são 17 anos trabalhando dessa forma. Primeiro ainda na universidade, na faculdade, estudando as ferramentas de acesso até então, né, o PRONAF. Depois, no SEBRAE, num projeto que nós tínhamos lá de mandiocultura, e depois na Superintendência de Agricultura Familiar, aqui em Salvador, depois na Prefeitura lá de Irará, que é pertinho daí de Feira de Santana, onde eu fui convidado para poder tocar a implementação do plano de alimentação escolar, do programa de alimentação escolar. E depois, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, através do NUTRI, projeto NUTRI, depois pelo PNUD, enfim, e agora aqui na CAR. Então, a trajetória pessoal e profissional, na verdade, profissional minha, que se confunde um pouco com a própria trajetória do programa, com a própria trajetória dos vários instrumentos e iniciativas que, ao longo desses últimos 18 anos, a gente teve no governo. Eu queria compartilhar com vocês, se me permitam, uma apresentação. Deixa eu botar aqui. Compartilhar com vocês uma apresentação para que a gente pudesse... Deixa eu só procurar ela aqui. Eu tinha deixado para ficar... Pronto, achei. Uma apresentação. Vocês conseguem ver? Sim. Ótimo. Eu queria compartilhar com vocês essa apresentação para poder com vocês poder pensar um pouco sobre essa trajetória. A pergunta que Gisleide, na verdade, me fez para poder ajudar e contribuir aqui no debate foi qual a importância do programa de aquisição de alimentos, né? E eu passei o final de semana pensando, na verdade, qual seria a verdadeira importância do programa de aquisição de alimentos. Não é fácil você, em 15, 20 minutos, falar
sobre um programa que mudou a vida de muitas pessoas, que mudou a realidade de vários lugares do Brasil, que mudou a realidade do rural brasileiro de uma forma geral. Eu acho que o PAA, de alguma forma, ele foi, não sei se o mais importante, mas com certeza um dos programas mais importantes para a agricultura familiar e para o rural brasileiro. Então, não seria fácil, em 10, 15 minutos, falar sobre essa importância. Então, eu preferi escrever alguns pontos e compartilhar com vocês esses pontos que eu trago agora para saber, de fato, qual é a verdadeira importância do programa. Então, para a gente pensar na verdadeira importância do programa, eu trouxe uma tarefa de a gente pensar em que mundo o PA foi criado, em que contexto a implementação do projeto se deu. E o PA foi criado em 2003, todo mundo sabe disso. Mas o que é que tinha até 2003? Então, 2003, o que é que a gente pode assegurar? A gente tinha uma ausência completa de marcos legais específicos para caracterizar a agricultura familiar. Nós não tínhamos marcos legais específicos. Nós tínhamos, desde 98, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, mas ele é um programa, que é o PRONAF. Ele não tinha um marco legal constituído por trás dele. Ele não existia uma lei da agricultura familiar, uma lei similar para caracterizar esse público. O PA também foi construído diante de um cenário de completa ausência de instrumentos de aquisições, de compras públicas que priorizasse esse segmento, que priorizasse a agricultura familiar. Então, o PA ele foi criado num ambiente onde a única referência de compra de gêneros alimentícios no Brasil era a Lei 8666, de 1993. Então, a essa lei que se respondia a todos os tipos de aquisições de gêneros alimentícios, de computador, de lâmpada, de lápis ou de qualquer outra coisa que fosse adquirido pela esfera pública. E também ele foi construído num ambiente onde as organizações produtivas, e aqui leia-se associações e cooperativas da agricultura familiar, em geral, eram muito marginalizadas. Ou seja, esse ambiente era o ambiente que foi construído o PAA. O conceito e as referências dos produtos dessas organizações da agricultura familiar, de forma geral, eram tratados de forma pejorativa. Então, de alguma forma, a gente pode imaginar que há 20 anos atrás, comprar um produto da agricultura familiar era algo excêntrico, era algo exótico, era algo distante. E mesmo assim, para ser excêntrico, exótico, distante, em geral, a gente costumava ouvir palavras carregadas de preconceito na compra desse produto da agricultura familiar. Essas palavras, eu fiz só uma arte aí, mas essas palavras a gente pode buscar aí. A gente comprava um produto que era simples, um produto artesanal, um produto da roça, terra, um produto, muitas vezes, era considerado sujo não só no aspecto da sujeira da terra, que as pessoas costumavam identificar isso como uma coisa pejorativa, mas também sujo no sentido de não ter a devida legislação sanitária. Era um produto que era considerado do campo pequeno, ou seja, comprar um produto ou ter acesso a um produto da agricultura familiar há 20 anos atrás era algo tão exótico e tão distante que era algo inferior. Era sempre caracterizado de forma marginal, algo como algo inferior. Esse perfil, esse contexto, ele nos orienta para uma ideia que não existia um valor por trás dessas características, não existia um valor por trás dessas referências. O PA, de alguma forma, foi construído no momento em que não existia nenhum mecanismo de mercado que incentivasse esse tipo de aquisição. Ou seja, você não tinha no mercado, independente se é mercado institucional ou não, nesse momento, mecanismos que incentivassem a compra do produto artesanal, mecanismos que incentivassem a compra do produto da roça, mecanismos que incentivassem a compra do produto dessas referências que nós temos dos produtos da agricultura familiar, tínhamos no produto da agricultura familiar.
De forma geral, por não ter esse mecanismo, por não ter esse valor por trás do conceito, os produtos tinham preços irrisórios, marginalizados. Eram produtos que muitas vezes sequer tinham preços, eram produtos que você doava, né? As pessoas recebiam de presente, mas sem imaginar que por trás daquilo tem um esforço e tem um trabalho de homens e mulheres que trabalham na produção desses alimentos. De uma forma geral, as formas de comercialização desses homens e mulheres da agricultura familiar nesse momento, lá, estou falando isso antes de 2003, em geral, se restringiam à venda de cadeias intermediárias, né? Pequenas cadeias intermediárias numa comunidade, pequenas cadeias intermediárias num município, o que a gente popularmente chama, né, de atravessadores, né? Então, a figura do atravessador era uma figura praticamente diabólica, né? Colocada como algo algo pejorativo, né? Na forma que era a única forma de vender. Então, esses intermediários, eles se utilizavam desse poder, né? Dessa força deles de ser os únicos compradores, para poder colocar o preço que quisessem para fazer o que bem entendesse com seus clientes, ou seja, com os agricultores que eles compravam. Então, esse é o contexto, de alguma forma, no mundo que o PAA foi criado, da forma como o PAA emergiu como política pública. A partir de 2003, e é isso aqui que eu quero deixar bem claro, essa inflexão entre antes e depois de 2003, por conta não só do PA, mas de uma série de políticas públicas que foram alcançadas no campo, né? Eu não consigo dividir minha tela aqui para poder ver o meu roteiro, mas tudo bem. Olha só, a construção de uma estratégia de valor da agricultura familiar, na minha opinião, é a grande mudança que ocorre a partir de 2003. Porque não foi só o PAA. A partir de 2003, você teve a criação do PAA, você teve a implementação da Lei 11.947 do PENAI, em 2009, você teve programas que assegurassem minimamente uma renda para agricultores familiares, uma espécie de seguro da agricultura familiar, que é o Garantia Safra. Você teve programas que incentivassem a origem daquele produto e explorassem isso comercialmente, no caso aqui da Bahia, além de comercialmente, também de forma tributária, que é o selo da agricultura familiar, o CIPAF. Você teve o Brasil Rural Contemporâneo, a feira que o Ministério do Desenvolvimento Agrário fazia todo ano, trazendo para ou o Rio de Janeiro ou Brasília a diversidade de produtos da agricultura familiar, da Amazônia, do Pantanal, da Caatinga, de todos os Pampas, enfim, de todos os estados, de todos os biomas, você tinha essa referência. Então, tem um conjunto de ações que foram feitas a partir de 2003, que, na minha opinião, e é isso que eu quero trazer aqui, eles inverteram a lógica do conceito da agricultura familiar, ou seja, construíram uma estratégia de valor para a agricultura familiar que antes não existia. É essa inflexão, na minha opinião, que o PAA deixa como legado. Então, no momento que você cria uma estratégia de valor da agricultura familiar, você traz os mesmos conceitos antes classificados como pejorativos, você traz isso como um valor. Então, agora é um valor ser o produto artesanal. Então, agora tem valor o produto vindo da roça. Então, agora se cria não só no Brasil, no mundo todo, mas se cria no Brasil a identidade de que o produto orgânico é um produto que deve ser valorizado. Se cria que a identidade que um produto que vem do campo, que é da terra, um produto simples, um produto comprado em associações e organizações pequenas, tem um valor. Essa construção dessa estratégia, ela é mais que o PAA. Ela é mais importante que o PAA, porque o PAA é um mecanismo dessa estratégia, é um mecanismo desse conceito, é uma ferramenta utilizada para que essa estratégia pudesse ser implementada, para que ela pudesse, de fato, se consolidar.
Eu acho que a partir dessa estratégia, de uma forma geral, Renilda, a partir dessa estratégia se estabeleceu o marco regulatório, na minha opinião, mais significativo para esse novo rural brasileiro, que é a Lei 326, ou seja, a Lei da Agricultura Familiar, de 2006. E isso a gente tem que notar que essa lei foi depois do PAA. O PAA é implementado em 2003 e a lei em 2006. Então, isso leva a gente a acreditar que o PAA, enquanto iniciativa de comercialização dos produtos da agricultura familiar, ele foi muito mais do que isso. Ele, de alguma forma, fortaleceu a ideia de que esses agricultores e ainda são fortes economicamente também, são fortes politicamente, e a partir disso você tem a sanção da Lei 11.326, que vai caracterizar a agricultura familiar e vai dar condições para uma série de outros programas, uma série de outras iniciativas poderem ser implementadas. Então, imagino que o programa ele atuou como uma ferramenta e como um catalisador para que a gente pudesse ter hoje esse conjunto de marcos regulatórios em relação à agricultura familiar, em relação ao mercado. O que é que a gente teve efetivamente com o PAA? A gente teve com o PAA, a partir de 2003, um rompimento de um paradigma de valor que era antes estabelecido por preços irrisórios, marginais, a ausência de contratos, ou seja, dificilmente você teria uma associação ou uma cooperativa com contratos, com controle fiscal, com cláusulas de garantias, com compras regulares. Muitas organizações, elas sequer existiam legalmente. Era um conjunto... Guilherme? Oi, desculpa. Oi, Renilda. Gente, vocês estão ouvindo o Guilherme? Oi, Renilda, tudo bom? Eu estou ouvindo, sim. Estou ouvindo bem. Oi, Renilda, estou ouvindo você. Está me ouvindo? Tudo ok aqui também. Eu acho que é o... Eu acho que é a internet dela, né? Não sei. Me parece ser a internet da Renilda que não está lá. Bem. Bom, tem alguém aí para dizer que está tudo ok comigo? Alô? Tem alguém aí do MOC? Tá tudo ok? Pronto. Posso continuar, então? Posso continuar? Pode. Posso? Pode. Ok, vou continuar. Vou aproveitar e dar aqui a minha internet. Ok? Vou continuar, então. Deixa eu colocar de novo a apresentação. Gente, caiu para todo mundo, foi? Colocar a apresentação. Oi. Pronto? Se tiver alguém que possa falar que está tudo ok, que está vendo a apresentação, eu agradeço, porque a Renilda saiu. Não, agora conseguiu. Abílio ou Jaqueline, vocês estão escutando e estão vendo a apresentação? Tá sim, aqui tá tudo ok. Aqui tá ok também. Jaqueline? Oi, aqui tá ok. Não ouço vocês, mas acho que sim, né? Tá bom.
Eu estou vendo, Pronto, Guilherme. Guilherme. Vou continuar. A apresentação tá ok, tá no contexto. Ok. Vamos lá. Então, Guilherme, está ouvindo? como eu estava dizendo, a implementação do PA, ela acaba que rompe... A Renilda votou. Renilda, vamos lá? A implementação do PA, ela rompe um paradigma de valor antes estabelecido. Ou seja, quais eram os valores estabelecidos para o produto da agricultura familiar? Preços irrisórios, ausência de contratos, muitas cooperativas, associações sequer existiam legalmente, eram grupos informais que atuavam ali, controle fiscal, cláusulas de garantia dos contratos, compra regular, você não tinha como estabelecer um cronograma, você não tinha como estabelecer minimamente a gestão de venda dos produtos. Então, na nossa visão, o programa ele foi a primeira iniciativa de compras diretas, sem a necessidade de intermediários. Então, esse é o marco. Então, você estabeleceu, a partir de 2003, a possibilidade da organização de produtores, da organização de agricultores familiares, venderem seus produtos diretamente com preço estabelecido, com regramento no contrato, com controle fiscal, com cláusulas de garantias, uma série de instrumentos que preservam a associação ou a cooperativa. Mas, na nossa opinião, o principal legado não foi fazer essas ferramentas, não foi criar essas ferramentas. Na nossa opinião, na minha opinião, o principal legado foi o PA ser uma das ferramentas de construção dessa estratégia de valor da agricultura familiar. Eu acho que muito mais importante do que criar um mecanismo de compra foi criar um valor por trás do produto que está sendo comprado. Porque o mecanismo ele pode alterar, o mecanismo pode mudar, o mecanismo ele pode, em um ano, ter um orçamento mais significativo e no outro não. O mecanismo ele pode mudar de uma forma abrupta, de um dia para o outro. Mas o conceito de valor do produto, esse conceito ele não muda. Ele não muda tão fácil assim. Ele, na verdade, ele extrapola o PAA. Ele vai para além do PAA. Porque, na minha opinião, e aí para finalizar a minha fala, eu trago a reflexão do que a gente não pode perder. Ou seja, de fato, qual é o jogo que a gente, de fato, precisa enfrentar nesse momento. Porque muitos acham que o jogo que a gente precisa enfrentar é o jogo da disputa de um orçamento, é o jogo da disputa da venda do produto. Na minha opinião, esse jogo a gente deve enfrentar também. Mas o campeonato, fazendo alusão ao futebol, o campeonato não só o jogo, o campeonato ele é mais estruturante. O que a gente deve ter atenção e não perder de forma alguma é o conceito da estratégia de valor da agricultura familiar. Esse conceito, essa estratégia de valor, a valorização do produto, ela foi feita. Vai fazer com que os instrumentos de aquisições, as variadas iniciativas de aquisições, elas não se percam. Porque esse conceito ele é muito mais forte do que qualquer instrumento, de qualquer mecanismo de compra. Porque os mecanismos de compra, como eu falei, podem ser transitórios. O conceito de valorização do produto, não. É tão importante que indústrias de alimentos, celebridades, influências digitais, celebridades do meio artístico, de uma forma geral, organizações daqui do Brasil e organizações internacionais o adotaram. Quem aqui não acha que houve uma inversão da forma como a indústria de alimentos trata os produtos da agricultura familiar? Quem aqui acha que não houve uma inversão da forma como celebridades famosos, etc., tratam produtos da agricultura familiar? Quem aqui acha que algumas organizações internacionais, e sobretudo as organizações daqui, fundações, instituições, organizações não governamentais, enfim, governos, quem aqui acha que essas organizações não mudaram o seu conceito a partir
dessa estratégia de valor do produto da agricultura familiar. É evidente que cada item desse, cada ator desse, o usa de forma diferente. E cada pessoa e cada organização tem a sua moda, ao seu modo, a sua maneira, uma forma de ter esse conceito. Então, senhores e senhoras, o que eu queria trazer para hoje, para a tarde aqui, uma pequena reflexão aí que o MOC nos pediu em 20 minutos, é de fato de fato colocar a importância do PAA mais do que um mecanismo de compra. Na minha opinião, o PAA, junto com outros instrumentos que foram criados a partir de 2003, eles consolidaram um conceito da agricultura familiar, do produto da agricultura familiar sendo um produto bom, sendo um produto com origem, sendo um produto saboroso, sendo um produto com características próprias, sendo um produto que se posicionasse frente ao mercado institucional, ao mercado privado, de forma muito mais eficiente, de forma muito mais construtiva do que antes de 2003. Então, na minha opinião, o maior legado do PAA é justamente esse protagonismo que agricultores e agricultoras familiares e suas organizações diversas, povos e comunidades tradicionais, mulheres, jovens, enfim, todo um universo que tinha uma invisibilidade gigantesca antes de 2003, esse universo ele pôde se posicionar e pôde, a partir do PAA, como uma espécie de escola e como uma espécie de formação, pôde consolidar os seus mecanismos de comércio e de mercado. Então, agradecer ao MOC, vida longa ao Programa de Aquisições de Alimentos. A nossa circunstância atual não é nada positiva, e eu não estou falando da pandemia que nós estamos vivendo, estou falando institucionalmente, frente ao governo federal, não é nada interessante, mas acredito, tenho certeza que o conceito do produto da agricultura familiar foi tão bem trabalhado e tão bem organizado que a gente deve enfrentar as adversidades para não perder esse conceito, para não perder esse valor que foi atribuído ao produto e não perder o valor que foi atribuído à agricultura familiar. Os mecanismos, os instrumentos, eles mudam a todo momento e a toda hora. E a gente precisa estar atento a não enfrentar apenas essas mudanças. Essas mudanças a gente pode, inclusive, responder. Agora, o que a gente precisa estar atento é para que a gente não perca o grande conceito que foi criado com a ajuda do PAA. São essas as minhas palavras. Muito obrigado. Mais uma vez, agradecer o convite do MOC. Pronto, Guilherme. Obrigada. Eu não sei quanto tempo você tem conosco ainda para ver se cabe alguma CE, agricultor, dirigente, fazer alguma pergunta? Bom, eu posso ficar com vocês até as 4 horas. Eu tenho 1h15. Pronto. Então, gente, vamos aproveitar esse tempo, porque Guilherme tem outro compromisso, né? E aí, se alguém tiver alguma pergunta, já faz agora. Pode ser na sala de bate-papo e pode ser também diretamente, né? Entrando aí em vídeo com a webcam aberta e fazer a pergunta diretamente para ele. E queria dar uma boa tarde a nosso técnico também, Ivan Berg e Renilton, que também fazem parte do projeto Bahia Produtiva no território de Cisal. Se mim também quiserem se manifestar, estão à disposição agora. Boa tarde. Está me ouvindo? Ótimo, Berg. Boa tarde. Assim, a importância do PA, acho que o Guilherme colocou aí, né? Esse fortalecimento dos produtos da agricultura familiar. Mas a gente vê alguns empreendimentos, eu não sei se o Guilherme pode até, com relação assim, as pessoas reclamar com relação a preço, com relação à demora de receber, se continua, né, com esse governo aí, se continua
tendo esses problemas, porque assim, a gente vê algumas pessoas reclamando, quero PA não, que o preço é muito defasado, ou alguma coisa. Há uma valorização, claro, do produto da agricultura familiar. A gente sabe disso, que é um programa mesmo, e com esse governo que está aí, a gente não sabe, assim, que houve, claro que houve perda, né? Que houve, diminuiu o recurso, até a política diminuiu. Então, a gente fica pensando, na hora até eu já vi alguns empreendedores, não vou fazer o PAA pela questão do preço, pela questão do recebimento. Continua isso, Guilherme? Mesmo agora nesse novo governo? Bom, Romberto, tudo bom? Obrigado pela pergunta. Veja só, o PA uma oportunidade de mercado, uma oportunidade de comercialização. Ninguém obriga uma associação, uma cooperativa ou agricultor a vender para o PA. Não é obrigado ninguém a vender. Ele é uma alternativa. Como alternativa, do mesmo jeito que ninguém obriga a uma organização, uma associação a vender para o PENAI, ou vender na padaria da esquina, ou vender para um supermercado aqui em Salvador, ou exportar seu produto para a Bélgica. Então, assim, ele é uma alternativa. Como qualquer alternativa de mercado, ele precisa ser, como é que eu posso chamar? Ele precisa ser discutido na organização se vale a pena participar ou não. Se vale a pena comercializar o produto para o PA ou não. E o valer a pena vai mais do que o preço, como você mesmo colocou. O valer a pena vai para saber as condições de contrato, as condições de logística, se consegue atender, se o preço é satisfatório ou não. Ao longo do tempo, vou ser bem sincero para você, ao longo do tempo, sempre as pessoas falaram dessa questão de preço. Para mim, o preço não é o mais importante do programa, porque o preço está dado. O preço é dado. O preço não é discutido, não é negociado, como, por exemplo, a gente negocia quando vai fazer uma venda num supermercado, ou quando vai fazer uma venda para outro, até no próprio PENAI, por exemplo, que o preço não é necessariamente estipulado. Às vezes você tem disputas de preço, né? Infelizmente. Então, assim, é diferente. No PA, o preço já está dado. Então, cabe aos grupos se organizar no sentido de ver se aquele preço responde aos seus custos de produção, se aquele preço responde à sua capacidade produtiva, se aquele preço responde a tudo isso. E ele precisa se organizar para poder atender. Eu não defendo o Berg, eu não defendo o PA como uma bandeira imutável de um programa que todo mundo tem que participar. Não, não é isso. O PA é um instrumento de acesso ao mercado público, mas a organização precisa saber se vender um produto para o PA vai estar custeando os custos de produção. O PA ele não pode ser caracterizado como algo que seja obrigatório ou algo que seja imutável para uma associação, para uma cooperativa. Ele tem que ser caracterizado como uma alternativa de mercado, alternativa de negócio. E como qualquer alternativa de mercado de negócio, você precisa fazer conta. Você precisa saber se vale a pena, se não vale a pena, e saber se planejar e se organizar. O que eu observei, né, durante esse tempo, todo o tempo que eu trabalho com o programa, né, às vezes de mais perto, às vezes de mais longe, é que muitas organizações elas entravam no PA mais como uma bandeira política do que como uma ferramenta de mercado. E no momento que você faz parte de um programa que é um programa de mercado, mas quando você coloca a bandeira política na frente, não a política partidária, enfim, a política de uma forma geral, aí você tem problemas, porque às vezes os resultados que você alcança num programa não necessariamente conseguem ser os resultados econômicos desejáveis lá atrás. E aí, isso 1, 2, 3 vezes depois, o agricultor ele começa a se sentir um pouco prejudicado
e aí tem essa sensação de que não foi um programa interessante para ele pessoalmente, não foi um programa interessante para a sua associação, para a sua cooperativa. Então, o que eu defendo deve-se fazer uma informação e levar o conhecimento maior possível de agricultores do PA enquanto política pública, enquanto instrumento de mercado. Ponto. Mas, ao mesmo tempo, deve-se fazer uma boa discussão com esses mesmos agricultores se aquela política pública, nesse momento, nessas condições, agora é atrativa ou não para aquele produto, para aquela condição, para aquela região, enfim. Se for atrativo, e muitas das vezes foi, na maioria das vezes foi atrativo, passa-se. Se não é atrativo, então não é para ser feito. O problema é que, muitas vezes, essas organizações não fazem essa discussão e fazem a proposta sem antes fazer essa discussão no grupo. E aí, às vezes, você não tem o resultado econômico, você tem o resultado político, mas não tem o resultado econômico. E aí, 1, 2, 3 vezes, esse resultado político, ele pesa depois, porque você não teve o resultado econômico associado. Ok? Ok. Eu tive que mudar aqui, eu botei para o celular, na intenção de que a apresentação, né, que a gente ia fazer hoje, estava tentando com o pessoal de comunicação, eu acho que eu consigo fazer através do notebook, né, filmando, que assim eu acho que esclarece mais ainda essas questões que Berg traz, né, Guilherme, porque a princípio, a ideia é essa mesmo, da gente comungar com as associações e com as cooperativas a importância, né? Porque esse período que ficou parado, né? Algumas pessoas perderam um pouco como é que eu falo? Fazer igual você agora, como é que eu uso essa palavra agora, né? Dessa importância mesmo do que é comercializar o produto, é uma oportunidade, não é uma obrigação, como você traz, né? Mas é uma oportunidade que está ali, preste para cada agricultor acessar, né? Muitas das vezes, para uns que não têm muito, assim, não abraça muito essa causa, mas não faz falta para ele, mas para outro agricultor que está lá com seu produto excedente, se perdendo, seria muito importante, como a gente vê agora, tem uma CR nosso mesmo, que ele me ligou e disse, Renildo, eu não posso participar hoje porque eu vou atrás dos agricultores que estão ligando para mim para eles poderem fornecer o produto. Então, assim, se a gente não soubesse sentar com essas associações e essas cooperativas para fazer com que esses empreendimentos comercializem seus produtos a partir de vários mercados e não só o PA, né? A gente está tratando hoje aqui o PA, mas se eles não começarem a se atentar para poder comercializar em vários mercados, seus produtos vão continuar se perdendo, o excedente vai continuar se perdendo, ou então nós vamos estar dando oportunidade às grandes empresas, né, de como sempre fizeram, de só eles estarem produzindo e comercializando. Então, eu acho que a gente começa do pequeno mesmo, para depois pensar na instância maior. Tem mais alguém aí querendo fazer a pergunta? Deixa eu ver aqui na sala de bate-papo. Abílio se inscreveu ou não? Abílio, desculpa, eu estou vendo aqui teu nome. Tem mais alguém que quer interagir? Não. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí para o nosso amigo Guilherme. Adevaldo é de Lagoa das Salinas, Nordestina, o ACR. Pode falar, Isso. Adevaldo. Então, Guilherme, pode? Sim. Então, Guilherme, eu gostaria de saber assim, por que o nosso PAA é só 30% ainda para os agricultores, se é eles que vivem o tempo inteiro na batalha, né, na luta da roça. E hoje a gente prega que é muito forte a agricultura, como se diz, que é o cultivo orgânico, e
como que fala outra agora, meu Deus, que eu esqueci. Ah, meu Ô, Deus. Adevaldo, deixa eu interromper, por Poxa, favor. branco agora. Deixa eu interromper. Tá confundindo com o PENAI. Eu tinha até colocado para Guilherme, mas só Guilherme são 3 públicos, na realidade, dentro dos ACR e dos agro, né? Uns é que já conhece, já domina o PA, outros é que conhece, mas confunde com alguns critérios do PENAI, e o outro é que nunca viu falar sobre o PA, e é por isso que a gente trouxe também essa discussão aqui. Não, tudo bem, mas deixa ele terminar, que aí eu consigo responder. Pode falar, Devaldo. Certo. Então, como falei, né, sobre a agricultura orgânica, voltada para o meio das hortaliças, e também, eu não estou conseguindo falar agora, rapaz, agricologia, né? Agricologia. Então, como essa produção, a gente hoje, né, tenta levar essa produção a fazer com que as pessoas tenham mais saúde através desses consumos. Eu queria saber, assim, existe uma política ou nunca existiu ainda em relação a isso, para que isso se fortaleça? Bom, posso responder, né, Renilda? Sim. Bom, Devaldo, obrigado pela pergunta. Como a Renilda colocou, me parece que você fez uma pequena confusão em relação às regras de PA e de PENAI. Isso é muito natural, não fique constrangido, porque isso eu mesmo me atrapalho todo com um e com o outro, porque são muito parecidos e, às vezes, um se inspira no outro, sobretudo o PENAI se inspirou em muito do modelo do PA e das regras do PA para poder fazer a Lei 11.947, né, a lá de 2009. E nessa lei do PENAI, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, é que, de fato, você tem a obrigatoriedade da compra por parte de prefeituras e Estado, né, de produtos da agricultura familiar, no mínimo dos 30%. Então, nessa lei é que você teve esse dispositivo. Para o PA, não há esse dispositivo. Ao contrário, todo o orçamento do PA, todo o orçamento do governo federal e dos governos estaduais e municipais do PA, ele é adotado para a compra de aquisição de produtos da agricultura familiar. Então, assim, todo o orçamento do programa é para isso. Não existe outras possibilidades. Então, toda a compra que é feita do PA é feita exclusivamente de produtos da agricultura familiar. Uma coisa que você trouxe que é interessante é se há uma valorização para produtos agroecológicos ou produtos com certificação orgânica. Bom, sim, existe. Tanto no PA como no PENAI há uma valorização por parte desses produtos, é uma valorização financeira, e aí talvez a confusão da sua pergunta, porque em geral é de 30%, ou seja, se um produto custa R$1 convencional, ele pode custar até R$1,30 um produto com certificação orgânica. Em geral, a gente sempre observa que os dispositivos de lei eles facultam a compra em até 30% do valor do alimento convencional. Então, assim, essa política no PENAI e no PA também. E isso precisa, óbvio que o agricultor precisa ter a certificação orgânica, né? Que atualmente é muito mais fácil do que, por exemplo, quando foi construído o PA ou o PENAI, né? Quase 20 anos depois do PA e quase 10 anos depois, mais de 10 anos depois do PA, do PENAI, a gente tem, olha aí que eu faço confusão com outros toda hora também, a gente tem hoje tem uma política de produção orgânica no país muito mais justa e muito mais fácil para agricultores familiares. Eu acho que cabe talvez aí o MOC pensar em uma atividade para esse. Eu não sou a melhor pessoa para poder explorar isso com mais elementos,
mas cabe sim a pensar para que agentes comunitários rurais e demais públicos que o MOC atende possa conhecer um pouco mais sobre a política nacional de produção orgânica e quais são as variadas formas de conseguir a certificação orgânica. Uma coisa é certa, tanto PA como PNAE valorizam, e mais do que isso, o mercado privado valoriza muito mais ainda. Então, se no mercado institucional você tem esse delta de ganho de valor, no mercado privado isso pode ser até maior. Tem alguns produtos, por exemplo, alguns produtos orgânicos que é em falta no mercado, nas indústrias de alimentos de uma forma geral. As indústrias de alimentos buscam produtos certificados com a certificação orgânica e não acham, né, Brasil afora. Tá certo? Ok, Edivaldo? Contemplou? Tem outra pergunta aqui na sala de bate-papo, mas é referente já à questão da apresentação. Guilherme, aqui. Você disse que vai ficar com a gente até as 14, né? Isso, ok, Ramiro. Pronto. Acho que a gente pode fazer a apresentação aqui, mostrando mesmo pelo notebook. E aí a gente abre para mais outras. Pode ser? Tá bom. Tá bom. Eu vou ficar com vocês mais um tempo, estou aqui à disposição. E mais uma vez agradecer a participação de todos e agradecer o convite do MOC. Tá bom? A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.